Boa tarde, professora. Boa tarde a todos os meus colegas. Eu vou dar continuidade ao nosso trabalho falando sobre a importância da psicocardiologia, uma interlocução entre a psicologia e a cardiologia. Então, para o paciente cardíaco, é muito importante que ele tenha um acompanhamento interdisciplinar. Então, ele vai precisar de um psicólogo para ele entender o que está se passando com ele, com aquele paciente, para ele entender que isso pode não ser o final da vida dele. Ele precisa de médicos clínicos gerais, médicos, por exemplo, nefrologistas, para verificar como é que está a atuação renal desse paciente. Se ele for diabético, então a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia, ela tem que estar bem engajada para que esse paciente, caso ele esteja internado, ele receba um bom atendimento profissional. Então, a psicocardiologia é uma área com enfoque interdisciplinar. Então, tudo isso que eu falei anteriormente tem que estar inserido nesse contexto desse paciente. E ela busca identificar e intervir de modo a minorar, ou seja, a diminuir o risco psicossocial e também de desenvolver e fortalecer fatores de proteção para a ocorrência de uma doença cardiovascular. Então, aí vai envolver a questão de nutricionistas, para que ele tenha uma alimentação mais balanceada, porque na maioria dos casos, os problemas cardiovasculares, eles se iniciam por uma má alimentação. Então essa interdisciplinaridade, ela vem para ajudar esse paciente para que ele não tenha que voltar a desenvolver, ou seja, não é que ele não tenha que voltar a desenvolver, mas que ele não tenha que passar por todo esse problema de novo. Então, o paciente cardiovascular, ele tem uma certa condição de sobrevida após o diagnóstico de uma doença cardiovascular. No entanto, ele vai precisar de uma equipe interdisciplinar para que ele possa realmente focar no que é necessário. E aí, de acordo com Graves e Miller, a aplicação de princípios comportamentais e psicossociais para a prevenção e o tratamento de doenças cardíacas é o que é indicado, certo? Então, esse campo da psicologia é recente e, segundo pesquisas sistemáticas nessa área, não ocorreram antes de 1960. A principal área que os psicocardiologistas têm atuado é na prevenção secundária, ou seja, porque o paciente já tem a doença. Então, a prevenção é secundária para que ele não tenha um novo ataque cardíaco ou um novo derrame, ou um novo, derrame isquêmico, o desenvolvimento de hipertensão, enfim, a manutenção desse tratamento, buscando prevenir a morbidade e a mortalidade desses pacientes, ou seja, quando a condição clínica já está instalada. O psicocardiologista, aliás, a psicocardiologia é uma disciplina que busca compreender os aspectos psicológicos relacionados às enfermidades cardíacas com uma abordagem preventiva. Então, essas enfermidades cardíacas que eu falei anteriormente, muitas vezes têm um fundo psicológico, né? Então, uma hipertensão, às vezes você recebe uma notícia, a tua pressão sobe, você vai a um ambiente onde, por exemplo, tem um desafeto ali, alguma coisa, isso pode agravar a situação, a tua adrenalina sobe, teus batimentos cardíacos aceleram, a tua pressão pode subir. Então, tudo isso são fatores psicológicos. Então, a psicocardiologia, ela busca compreender quais são os fatores que vão fazer com que esse paciente desestabilize, se desregule e venha desenvolver uma psicocardiologia, ok?
A associação entre depressão e doenças cardiovasculares é frequente em pacientes cardiopatas e está relacionada à piora clínica, um prognóstico desfavorável, ou seja, a morte desse paciente, baixa adesão, aumento da taxa de hospitalização e de mortalidade. A ansiedade, por sua vez, é considerada um sinal de alerta que adverte sobre um perigo iminente e permite que os indivíduos tomem medidas necessárias para enfrentar ou fugir de uma ameaça. Graves e Miller indicaram que, além da depressão e da ansiedade, a hostilidade, a sensação de desesperança e a impaciência são responsáveis pelo aumento do risco das doenças cardiovasculares e no modo como o paciente lida com fatores estressantes, que influencia a apresentação de um padrão comportamental autodestrutivo e de não adesão ao tratamento. Então, é como eu falei anteriormente, fatores psicológicos, eles influenciam sim no desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares. No cotidiano, os indivíduos lidam com situações que produzem um aumento brusco da atividade cardíaca, que pode aumentar a probabilidade de sofrer enfermidades. Tais situações têm impacto distinto em função das diferenças individuais e provocam maior ou menor reatividade cardíaca. É aquilo que eu falei. A pessoa vai no ambiente, tem um desafeto ali, o coração já dá uma acelerada. Recebi uma notícia de alguém que faleceu, alguém que eu gostava muito que faleceu. Posso ter uma desregulação, posso ter uma maior atividade cardíaca, minha pressão sanguínea pode aumentar. Então, são fatores que, dependendo do paciente, pode levar até a morte. Então, dependendo da maneira como a pessoa recebe aquela determinada informação, ou o grau de apego, o grau de afeto, às vezes essa pessoa pode, o prognóstico dela é só falecer. Então, por isso que muitas vezes os parentes têm um determinado cuidado. Não vamos passar essa informação agora, não. Deixa ele melhorar, a gente fala depois, com mais calma. Então, isso é muito importante. É a questão da angústia, né? A gente não pode angustiar muito a pessoa de uma só vez. Eu acho que a gente tem que ter esse lado empático. Não angustiar tanto uma pessoa de uma só vez. Eu acho que isso serve muito para que a gente reflita. Porque às vezes a gente é muito cruel com as palavras. A gente quer falar, tal. Mas aí é muita angústia para uma pessoa só. Estratégias de intervenção psicológica na fase inicial do tratamento devem contribuir para a estabilidade do quadro clínico geral do enfermo. A família deve ser incluída no processo de reabilitação como agente de apoio social. Então, só confirma o que eu acabei de falar para vocês. Para trabalhar com o paciente cardíaco, é indicado a análise comportamental. Então, a melhor abordagem para se tratar com o paciente cardíaco é a TCC. Então, a concepção analítico-comportamental, ela baseia-se em uma visão histórica na qual o comportamento é o produto natural de um processo de interação entre organismo e ambiente. Então, volta àquela história lá que eu falei para vocês. A pessoa chega no ambiente e tem um desafeto lá. Então, o ambiente ali vai modificar dentro de mim. E eu, ao mesmo tempo, vou modificar aquele ambiente. Como? Eu vou partir para a briga ou eu vou me retirar desse ambiente? Então, o comportamento, nesse caso, ele é muito importante para que o paciente tenha uma sobrevida melhor, certo? Então, a análise do comportamento considera que o comportamento humano é determinado a partir da complexa interação entre determinantes apresentados em nível filogenético, que é a história da espécie, ontogenético, que é a história da pessoa, é a história individual de cada um de nós, e cultural, práticas culturais em grupo. Rosansky diz que traçar com o paciente seus objetivos de vida pode ser uma condição motivacional que favoreça a adesão, uma vez que a partir do momento que ele traça tais objetivos, consegue ver motivos para engajar
o tratamento desse paciente. Então, ele conversa com o paciente de uma maneira que, olha, se você entrar no ambiente e tiver uma pessoa ali que é um desafio seu, saia. Ou então se sente num lugarzinho de costas para essa pessoa, para que você não a veja. Então, ele vai traçar com esse paciente um comportamento que não altere o sistema cardiovascular dele, que não altere a pressão arterial, que não altere os batimentos cardíacos, enfim, que proporcione para esse paciente uma melhor qualidade de vida. Então, por meio da análise funcional, é possível avaliar as funções do comportamento de risco, ou seja, avaliar os determinantes ambientais que selecionam e que mantêm os comportamentos problema, que tornam o indivíduo mais vulnerável às doenças cardiovasculares. A partir da formulação do caso, o psicólogo pode ajudar o paciente a alterar variáveis antecedentes que fornecem contexto para a emissão do comportamento problema. Só corroboro o que eu acabei de falar. A ciência do comportamento tem como objetivo identificar as variáveis ambientais que contribuem para as doenças cardiovasculares, a fim de que, uma vez identificadas, sejam manipuladas, permitindo a previsão e controle de comportamentos saudáveis. Então, tudo isso, o terapeuta comportamental, ele vai analisar, ele vai fechar ali um determinado conjunto de comportamentos com o paciente, para que esse paciente possa lidar melhor com o ambiente onde ele está vivendo. E os familiares também vão estar inseridos nesse contexto para que eles ajudem esse paciente, ok? Então, por fim, por meio da análise funcional dos comportamentos envolvidos no desenvolvimento e enfrentamento das doenças cardiovasculares, é possível compreender, identificar e planejar intervenções para modificações do comportamento necessárias para a melhora da qualidade de vida e, consequentemente, prevenir ou reduzir danos à saúde. E aqui eu faço o encerramento dos nossos slides, falando das considerações finais, tá? Então, o presente estudo permitiu conhecer a multiplicidade de elementos envolvidos nas doenças cardiovasculares e como os fatores psicológicos podem contribuir para o desenvolvimento, evolução e reabilitação da patologia. As pesquisas indicam a eficácia da intervenção psicológica para o tratamento da ansiedade e da depressão, que repercutem na modulação da reatividade cardiovascular, ou seja, dos movimentos cardíacos, né? Então, esse paciente, ele vai ter alterações. Então, essas alterações, elas podem ser melhoradas, elas podem ser trabalhadas, elas podem ser planejadas de alguma maneira. Então, se eu tiver uma situação adversa, eu tenho como me organizar através da técnica de terapia comportamental e mais ou menos que prevê ali uma determinada situação e como é que eu vou reagir a essa determinada situação. Em momentos de estresse, contribuindo para a adesão ao tratamento e mudança no estilo da vida, mais compatível com o autocuidado necessário no manejo de doenças crônicas. Então, muito obrigada. As meninas vão dar continuidade à nossa fala aí. Obrigada pela atenção de vocês.